Traga seus filhos à presença do Senhor sempre. Venha com o seu filho para a igreja. O nosso exemplo fala mais do que as nossas palavras. Então traga o seu filho para a casa do Senhor. Pai querido, nós colocamos os nossos filhos agora em tua presença, invocamos sobre ele a tua paz, teu amor, o desejo de conhecer-te cada vez mais. Confiamos a vida das professoras que estarão ministrando aos nossos filhos, e que a palavra que neles for incutida, eles possam usar a tua palavra para o louvor da tua glória. Firma os passos desses pequeninos, que eles sejam, ó Deus, grandes diante do Senhor. Assim nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Podem ir para a sala. Dar as boas-vindas a todos os irmãos e amigos que estão conosco nesta noite. Que você seja abençoado e saia daqui satisfeito com a palavra do Senhor. A partir do versículo 41 do capítulo 2 de Lucas, diz assim a palavra do Senhor: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à sua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Por maior que sejam os nossos meios de comunicação, atualmente, a minoria dos judeus conhecem Jesus como Senhor e como Salvador. Hoje, atualmente, a minoria consegue ver em Jesus o Messias prometido. A minoria confessa o senhorio de Jesus. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre perder Jesus na vida. Nós não gostamos de ter perdas. E existem perdas que, depois que acontecem, nos fazem um buraco na alma, um buraco no coração. Eu quero falar hoje com os irmãos sobre o cuidado que nós temos para não perder o Senhor Jesus na vida. A vida que vale a pena é a vida que andamos com o Senhor Jesus. Jesus estando à frente da nossa vida, nós experimentamos plenitude na nossa vida. Os crentes que não têm experimentado o melhor de Deus na sua vida, eu posso dizer com toda a propriedade que a palavra de Deus nos garante, nos autoriza a falar, são os cristãos que estão andando longe de Jesus. E sabe como é que nós perdemos Jesus? Nós não perdemos Jesus de uma hora para outra, de súbito. Nós vamos perdendo o Senhor Jesus lentamente. A história aqui diz que era a ocasião da festa da Páscoa, e todas as pessoas que moravam no entorno de Jerusalém, naquela ocasião, todos os judeus paravam já se preparavam para a festa de Páscoa, para irem a Jerusalém cultuar ao Senhor em Jerusalém. Eles faziam romarias a Jerusalém. Saíam aqueles grupos, de tudo quanto é lugar saía um grupo. E o texto sagrado diz que esse grupo também saiu de Nazaré.
saíram os amigos da família de José e Maria, saíram os parentes deles, os vizinhos deles, foram para Jerusalém. E ali um festejo danado, uma coisa muito boa. Nós gostamos de festa, o povo de Deus gosta de festa. Ontem nós tivemos aqui uma pequena festa, mas foi tão bom para nós, porque nós temos esse prazer de festejar, nós temos também razão para festejar. O Senhor da vida disse que nele nós temos vida eterna, então tudo para nós é motivo para festejo, tudo para nós é motivo de celebração. E o povo de Deus naquela ocasião tinha ido até Jerusalém, que o texto diz que eles subiram para Jerusalém. A nossa caminhada é uma subida, nós não estamos caminhando só para frente, nós estamos caminhando também para o alto. Existem pessoas que caminham para trás, e existem pessoas que ficam estagnadas, mas o povo de Deus é chamado para tomar duas direções: caminhar para frente e caminhar para o alto. E o povo saiu de Nazaré e subiram para Jerusalém, é o que o texto da palavra de Deus nos diz. Mas depois que eles estavam envolvidos ali, na hora que deu a hora de voltar para casa, o texto diz que os pais de Jesus, julgando que Jesus estivesse no meio da sua caravana, deixaram para lá. E quando fez um dia daquela retorno deles, eles se deram conta que Jesus não estava com eles. É muito terrível quando nós perdemos alguém assim. Especialmente isso, nós sempre falamos aqui, quando nós perdemos filhos pequenos. Eu tive uma experiência com o Mateus quando era menor, que foi uma experiência muito desagradável. Durou alguns minutos, mas foram minutos de agonia, de preocupação, porque era uma época de carnaval, a igreja estava em retiro, e naquele dia nós estávamos ali fazendo um passeio com a igreja na ocasião, e muita gente na praia, e o Mateus, nós fomos despedir dos irmãos. Paz do Senhor, Deus abençoe, até logo mais no culto, à noite. E quando olhamos, cadê o Mateus? Era cedinho, a praia estava lotada, e nós ficamos num aperto muito grande. Cerca de 15, 20 minutos nós não tomamos conhecimento de onde estava o Mateus. Então os irmãos que estavam conosco ali saíram cada um uma direção, e depois alguém encontrou ele com um pescador, de mãos dadas com um pescador, chorando. O irmão pegou ele no colo e trouxe até nós. Foi um alívio, mas perder o filho é uma coisa terrível. Nós estamos vivendo dias aí em que muitas crianças estão sumindo, e os irmãos devem estar. Então perder o Senhor de vista é uma coisa que pode acontecer. E tristemente nós falamos, irmãos, que temos visto pessoas dentro da casa do Senhor perdendo o Senhor. Você estar aqui não é garantia de que o Senhor está com você. Bom, pastor, será? Não significa que estar em todos os cultos da igreja que o Senhor está conduzindo a sua vida. O deixar-se conduzir é uma opção que fazemos usando o nosso livre-arbítrio. Nós poderemos pedir ao Senhor que nos conduza, ou poderemos, sem palavras, apenas com a intenção do coração ou com as nossas atitudes, dizer para Jesus que o barco da vida, o leme fica na minha mão, não na mão dele. Não adianta você convidar Jesus para entrar na sala da sua casa, mas naqueles cômodos mais íntimos você não deixar ele ter acesso. Para muita gente hoje, Jesus é apenas um hóspede. E os hóspedes, nós colocamos os hóspedes nos melhores lugares. Nós não colocamos os nossos hóspedes nos piores lugares. De preferência, não permitimos que os nossos hóspedes tenham acesso ao quarto da bagunça. E todos nós temos algo dentro de nós que está em bagunça. Uma vida com bagunça na alma precisa clamar ao Senhor para que venha luz sobre essas trevas da confusão, para colocar ordem nessas trevas. E diz então que quando se deram conta, Maria e José
descobriram que Jesus não estava com eles no meio dos seus. Jesus está com você? Jesus de fato está dentro da sua casa? Jesus de fato tem tido liberdade para interferir na sua vida, para soprar no seu coração a sua vontade? Você tem tido prazer em fazer a vontade do Senhor? Ou você tem tido ressalvas? Ou você tem tido poréns? Quando Maria e José se deram conta, Jesus não estava mais entre eles. Irmãos, isso é muito sério. Nós poderemos estar participando de todos os cultos da igreja e poderemos ter perdido Jesus de vista. Uma prática devocional religiosa não é garantia de que estamos seguindo ao Senhor. A palavra de Deus diz que os gentios assim fazem também. Até as pessoas que não conhecem Jesus de fato, que não tiveram uma experiência com Jesus, também tem uma prática religiosa que os faz deixar a consciência com a sensação de dever pago. Mas não é assim. O que fez com que José e Maria fossem à Páscoa em Jerusalém? Eles estavam fazendo uma prática religiosa. E nessa prática religiosa, eles estavam sentindo-se bem. Eles estavam indo a Jerusalém para cultuar o Senhor pela ocasião da Páscoa, mas não se deram conta de que aquele menino que estava debaixo da autoridade deles, proteção deles, era a verdadeira Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Nós estamos chegando no final do ano. Algumas igrejas já celebraram o Natal, outras não vão celebrar. A pergunta que vez por outra alguém me faz é: pastor, o cristão pode celebrar o Natal? E a minha resposta é sempre essa: pode não, deve. De um tempo para cá surgiu um comentário de que o Natal é uma festa pagã. Mas o Natal não é uma festa pagã. O Natal é uma festa do Senhor Jesus, onde nós celebramos o seu nascimento. E se tem uma coisa que nós precisamos atentar, é que no Natal, Jesus precisa não só ser manifesto no meio da igreja, mas precisa ser reverenciado como Senhor da vida dentro da igreja. No Natal, nós temos a oportunidade de apresentar as pessoas que não têm Cristo como o Salvador, como aquele que nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, e que nasceu numa manjedoura, mas que não ficou eternamente o menino Jesus, como em alguns arraiais aí são cultuados. Não, Jesus não é mais um menino. Jesus é o rei da vida. O Senhor Jesus é o rei da glória. Deixar Jesus para trás é uma possibilidade. Na nossa vida, às vezes que nós tomamos iniciativas independentes de Deus e da sua vontade, nós estamos deixando Jesus para trás. Deixar para trás vai trazer, sabe o que a você? Agonia, apreensão. Deixar Jesus para trás vai trazer a você a ocasião oportuna para que você erre nas suas decisões. Isso acontece quando nós deixamos Jesus para trás, quando queremos ir um pouco mais rápido. Temos ouvido aqui muitas vezes que na vida da igreja o Senhor Jesus tem o seu trabalhar pessoal. Na vida de cada pessoa, Jesus trabalha de uma maneira, de um tempo específico. Então tenha cuidado para que no tempo em que você está vivendo hoje, no afã, no desejo de fazer com que as coisas aconteçam rapidamente, você não perca Jesus de vista e o deixe para trás. Eu acredito que muita gente esse ano tem deixado Jesus para trás. Tem muita gente que deixou Jesus para trás. O resultado disso é o medo, é a incerteza, a insegurança. Foi assim que Maria e José ficaram.
com medo. O que aconteceu com o nosso filho? Onde está Jesus? Feliz daqueles que na caminhada cristã se dão conta que perderam Jesus na caminhada e começam a se preocupar: onde eu deixei Jesus? Onde você tem deixado Jesus? Jesus de fato é Senhor da sua vida? Ele tem conduzido você? Ou você tem o tratado como um menino? Se você o trata como um menino, você precisa olhá-lo como José e Maria. Mas tem gente que esquece disso e perde Jesus. Satanás sempre vai fazer de tudo para que você se distraia no meio da sua parentela, no meio dos seus negócios, em meio às questões e distrações da vida, e pode ser tarde demais quando você se der conta de que Jesus não está com você mais. Quando nós estudamos a vida do grande juiz Sansão, a Bíblia diz que a unção de Deus estava sobre ele, a presença de Deus era constante nele, e ele fazia maravilhas com o poder de Deus manifesto na vida dele, até o dia em que ele não percebeu que aos poucos ele foi fazendo pouco caso da presença do Espírito Santo. E num dia em que ele dormiu na sua vida, em que ele deixou de prestar atenção, a Bíblia diz que ele teve então o seu cabelo cortado. Ele era um levita do Senhor. Ele teve as suas mãos amarradas, os seus olhos vazados, e ele não se deu conta de que o Senhor havia saído da vida dele. Perder o Senhor é uma possibilidade que depende da nossa vontade e escolha, desse exercício da vontade. Então tenhamos cuidado. E aqui a palavra do Senhor continua dizendo que eles deixaram Jesus para trás, esqueceram do Senhor. Isso nos faz lembrar sobre a nossa comunhão com Jesus. Nós não podemos passar um dia sem ter comunhão com o Senhor. O dia que você deixa de ter comunhão com o Senhor, você perde um dia de vida plena. O dia que você deixa de cultuar o Senhor Jesus, você está perdendo uma grande oportunidade de ter novas experiências com Deus. Perder Jesus significa perder a comunhão. Por que na igreja nós temos comunhão uns com os outros? Por causa de Jesus. Em qualquer lugar onde nós chegarmos, nós nos reunimos a uma igreja cristã. O Espírito Santo que aqui está também no Japão, e automaticamente nós nos tratamos como irmãos, nos chamamos de irmãos, porque o Senhor é conosco. O Senhor nos coloca no pé de igualdade, e descobrimos nesse caminhar diário que em nada somos melhor do que o outro, nós somos apenas diferentes, em níveis diferentes de crescimento e de maturação diante do Senhor. Então perder a comunhão é perder o Senhor. Você precisa, irmão, com toda a sua força, vigiar para você não perder a sua comunhão com Deus. Mas como eu falei agora há pouco, a gente não perde o Senhor de uma hora para outra, assim instantaneamente. Nós vamos perdendo o Senhor paulatinamente. José e Maria se distraíram, e quando menos esperaram, eles se deram conta de que Jesus não estava com eles. Eles estavam deslumbrados com as festas, eles estavam deslumbrados com a música, eles estavam deslumbrados com o visual da festa, estavam deslumbrados com a quantidade de amigos, parentes que há muito tempo eles não viam e tinham encontrado eles ali em Jerusalém, mas perderam Jesus. Perder Jesus é um processo. Primeiro, nós podemos perder Jesus. Segundo, não se perde Jesus de uma hora para outra, perde-se Jesus aos poucos. É um dia que você deixa de orar, é um dia que você deixa de ler a palavra de Deus, é uma semana que você deixa de congregar, você vai perdendo Jesus no caminho. Então não adianta você dizer
que é de Cristo se Cristo não está em você? Eles foram perdendo Jesus no caminho, eles foram se distraindo. Tem gente que está se distraindo na casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, se distraindo demais. Não, irmãos, meus queridos irmãos, eu torno a dizer aqui mais uma vez: cuidado com aquilo que te distrai, porque perdas como a perda da presença de Deus na nossa vida poderá nos trazer prejuízo, não é nesta vida, é principalmente na vida eterna. Eu oro a Deus para que ninguém... A pior perda é daqueles que se perdem dentro de casa. Perder-se longe de casa é uma situação, mas perder-se dentro de casa é terrível. Quando lemos a história da mulher que perdeu, ela tinha 10 talentos e ela perdeu 1 talento, o Senhor Jesus diz do desespero dela. Ela ficou desesperada para encontrar aquela moedinha. O talento era uma moedinha, um dinheiro. E enquanto ela não achou, ela não sossegou a sua alma. Enquanto você não procurar a presença de Jesus para que Ele retorne para dentro da sua casa, no convívio da sua família, você não pode descansar. Era o que Jesus estava nos ensinando na parábola dos talentos. Quando os pais de Jesus voltam então para Jerusalém, já há cerca de 3 dias procurando Jesus, eles encontram Jesus dentro do templo. A importância de nós congregarmos se dá o fato de que dentro do templo nós podemos encontrar Jesus também. Nós encontramos Jesus no caminho da vida, mas na reunião da igreja nós também encontramos Jesus. É uma extrema necessidade da igreja nós congregarmos. E hoje existe um lema que diz que você, para servir a Deus, você não precisa participar da comunhão de uma igreja, você precisa sim. Quem é de Jesus, serve a Jesus na sua obra, serve ao reino de Deus na sua casa. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você começa a perder Jesus no caminho e começa a deixar de ter o prazer de vir à casa do Senhor. Quando nós seguimos Jesus de fato e não podemos vir ao culto, isso nos inquieta, isso nos deixa com um buraco na vida, nos deixa inquietos, e você fica contando nos dedos os dias para voltar a congregar. Mas se você vem uma vez ou outra, deixou de ter o prazer de congregar, de ter aquele senso de responsabilidade diante de Deus em congregar, em cultuar a Deus no ajuntamento com os irmãos, você está perdendo Jesus de vista e não se deu conta disso. José e Maria se distraíram, e Satanás é o príncipe da distração. Ele vai fazer de tudo para que você deixe de congregar. O ano de 2021 está chegando, está às portas. O diabo não vai deixar de fazer você se distrair. Pelo contrário, a tecnologia daqui para frente ela vai ser cada vez mais incisiva no nosso modo de vida. Cabe a nós a responsabilidade de separarmos tempo para todas as coisas, inclusive para a tecnologia, mas o primeiro lugar deve ser do Senhor Deus. Do Senhor Deus. Me preocupa muito, irmãos, a dependência mundial hoje do smartphone. As pessoas têm deixado de ler a palavra de Deus por causa do celular. É uma opção que nós fazemos. Mas sabe como é que isso se dá? Isso é crescente, vai se dando aos poucos, e quando você menos espera, já foi 2, 3, 4 horas do seu tempo, e você não dedicou tempo ao Senhor, não dedicou tempo à sua família, e você perdeu tempo dentro da casa do Senhor. Então vigia. 2021 está chegando, deverá ser um tempo de vigilância dobrada, para não perdermos Jesus, para não perdermos Jesus. O diabo ele não vai deixar de usar tudo que ele puder para nos distrair. Sabe como é que o Senhor Jesus disse acerca da sua vinda?
que ele virá como ladrão. E o Senhor diz assim, que se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele não dormiria, ele ficaria esperando o ladrão chegar. E o Senhor depois diz que a sua vinda será como ladrão, é a hora que ninguém está esperando. A igreja de Laodiceia, quando Jesus escreve essa carta à igreja que estava em Laodiceia, em Apocalipse 3, ela tinha perdido Jesus de vista. Ela não era mais uma igreja nem fria, nem quente. Era uma igreja morna. E por ser uma igreja morna, o Senhor Jesus disse que estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Nós gostamos, no tempo de verão, tomar uma água fresca, de preferência gelada. A água morna nos faz mal. A água quente é bom no dia frio ou à noite antes de dormir, que relaxa. Mas a água morna, eu não gosto de café morno. Hoje de manhã eu brinquei com a Nilma, ou comigo é fervendo ou é gelado. Meio termo não dá. O crente precisa ser assim. Se você não é uma coisa, automaticamente você é outra. Não dá para ser morno, porque o morno, o Senhor Jesus disse que vai vomitar da sua boca. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 3. Mas como nós devemos reencontrar o Senhor Jesus? O Senhor nos fala muitas vezes na sua palavra: buscar-me-eis quando me buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é que você acha que José e Maria acharam Jesus? Eles buscaram Jesus de todo o seu coração, porque Jesus era filho. Jesus é o bem mais precioso deles naquele dia. E quando se deram conta, viram que ele não estava mais. Irmãos, felizes daquele que perdeu Jesus e se deu conta. O triste é quando a pessoa perdeu Jesus e já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos e não se deu conta que Jesus já não está mais com ele ou com ela. Feliz daquele que hoje está aqui ouvindo essa palavra e que perdeu Jesus na caminhada da vida e está fazendo um retrospecto e uma decisão tomando no coração, dizendo: eu quero achar Jesus de novo. A intenção desta palavra do Senhor para nós hoje é para que nós nos voltemos para o Senhor. Nós o achemos onde nós o deixamos. É muito provável que muitos aqui tenham deixado Jesus em algum lugar nesse ano, e o medo invadiu você, e o medo paralisou você. É hora de você deixar o medo e abraçar-se, apegar-se ao Senhor. E concluindo essa meditação dessa noite, eu quero ler um texto com você. Oséias, Daniel capítulo 9, versículo 3. Disse assim o profeta: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, que é uma expressão de alguém que se humilha. Você precisa se humilhar diante dele e clamar a ele pelo seu perdão, para que ele tenha misericórdia e volte a guiar a sua vida. Quando Daniel, o profeta, estava lá na Babilônia, a palavra do Senhor diz aqui no texto que nós lemos que ele decidiu no seu coração se humilhar. Ele se vestiu de saco, se cobriu de cinzas, para que o Senhor entendesse com esta atitude que ele estava dizendo que ele escolhia não viver sem a presença de Jesus na vida dele. Você quer ter sucesso em 2021? Não solte a sua mão da mão de Jesus. Não solte. Agarre, segura na mão de Deus e vai. Segura forte. Virão os problemas da vida, continuarão vindo. As distrações da vida continuarão vindo. E olha, aquilo que nos distrai nem sempre é algo ruim, tá? A maior probabilidade das coisas que se erguem na nossa vida nos distrair não são coisas ruins, são coisas boas. Você está indo
numa direção, de repente no meio do seu caminho você vê algo que te atrai, que te chama a atenção, você para ali, fica olhando. E se você não prestar atenção, a hora vai passar e você talvez vai chegar atrasado onde você tinha que ir. Isso se você não perder a condução, ou se você não perder-se no caminho. A nossa vida é assim. Nós somos dessa maneira. Então, sendo avisados pelo Senhor nesta noite, façamos de tudo para não perder o Senhor Jesus ainda esse ano e muito menos o ano que vem. Eu encerro esta palavra lembrando o que está escrito aqui. Jesus foi achado no templo. Você hoje veio aqui nesse lugar de oração, onde nós consagramos este lugar ao Senhor. Aqui muitas vezes temos ouvido uma palavra como essa que nos edifica, que nos exorta, que nos dirige e que nos faz despertar que a vida sem Jesus é uma vida vazia, sem sentido. Então, Maria e José acharam Jesus dentro do templo. O Espírito do Senhor hoje conduziu você para esse templo, para que você reencontre Jesus novamente. E depois de ouvir esta palavra, uma decisão você deve tomar no seu coração, de entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor e dizer a Ele: Senhor, não me deixe, Senhor, não me abandone, ajuda-me, Senhor. Vamos ficar de pé, nós vamos orar nessa hora. Quero chamar o Felipe, nós vamos cantar Se Eu Me Humilhar. Se tiver alguém para ajudar o Felipe, o pastor Rodolfo vai ajudar, ajuda eu aqui. Nós vamos cantar essa música e nós, depois da nossa oração, nós vamos louvar a Deus com essa canção. Espírito Santo, ajuda-nos nesse fim de ano e no novo ano que em breve se iniciará, a não perder o Senhor de vista. Ajuda-nos a sermos guiados pelo Teu Espírito e que o Senhor Jesus seja de fato não só o nosso Mestre, mas que seja também o Senhor da nossa vida. Não queremos Jesus só como nosso Salvador, mas o invocamos como o Senhor das nossas almas. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Manifesta o Teu poder na vida de cada pessoa deste santuário. É a oração que assim fazemos no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com esta canção.